Para falarmos do Cruzeiro neste bloco, o Edu Panzi, você comentou o jogo, essa vitória do Cruzeiro contra o Grêmio, uma vitória que teve o protagonismo do Cássio, né? Cássio, que foi tema na entrevista coletiva também do técnico Leonardo Jardim, falou bastante sobre a evolução do Cássio nos últimos meses. Vamos inclusive trazer o Leonardo Jardim nessa fala que chamou bastante atenção, nesse desafio que foi proposto ao Cássio e reflete certamente na evolução dele nesse momento. Fala, Leonardo Jardim. Eu sinceramente, eu não conhecia muito o Cássio quando cá cheguei, porque também nunca tinha trabalhado aqui no Brasil, mas conhecia o Vítor Pereira e terei informações com ele sobre o jogador e ele deu-me as melhores informações. E depois, quando comecei a trabalhar, achei que ele estava acima do peso e tive uma conversa muito sincera com ele. Se ele quisesse prolongar a sua vida desportiva, se ele quisesse voltar outra vez a um bom nível, porque na altura eu não estava muito bem, e ele abraçou a ideia e foi um campeão. Ele foi um campeão, ele perdeu quase 10 quilos e as pessoas dizem-me que ele está na melhor forma dos últimos 6, 7 anos e fico satisfeito. Com certeza que o trabalho do treinador de guarda-redes também é muito importante, mas principalmente a capacidade dele pessoalmente conseguir fazer este esforço com a idade que ele tem, ter um compromisso não só com o treinador, mas com o clube, com os colegas, com ele próprio, e por isso vimos um Cássio em grande forma e parece uma criança. Eu costumo dizer, ele agora já não tem 37, ele tem só 30 ou 29, que ele está muito bem. Rejuvenesceu, disse o Leonardo Jardim. Ô Edu, o Cássio é um grande personagem dessa temporada tão consistente do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, Edu. Ele é um grande personagem do futebol brasileiro, né? Ele é dito como, para vários, como o principal jogador da história do Corinthians, simplesmente, né? Pois é, e hoje é o goleiro do Cruzeiro. Acho que a percepção do Leonardo Jardim era a percepção de todo mundo, né? Talvez não do sobrepeso, a gente não tem acesso a todos os números dos atletas, mas o Cássio estava muito mal no início do ano, quando chegou o Leonardo Jardim, e a sinceridade, a conversa do treinador, mas principalmente a capacidade do Cássio de compreender, de aceitar a crítica e de comprar o boi. Para o Cruzeiro saiu muito mais barato, né? Ter o Cássio fazendo uma dieta, emagrecendo, perdendo 10 quilos, do que sair para o mercado e contratar outro goleiro que possivelmente não teria o nível do Cássio, nesse nível que a gente tem visto jogando no Campeonato Brasileiro. E tá fininho mesmo, né? Tá fininho o Cássio, vivendo uma grande fase física e técnica. Ontem fez um jogo, um segundo tempo muito bom. Aliás, eu acho que o sistema defensivo do Cruzeiro foi o grande protagonista da partida. Pela atuação do Cássio, pelo gol do Fabrício Bruno, a assistência do William, um bom jogo da última linha defensiva do Cruzeiro. Como eles sofreram na reta final por conta do que fez, da proposta do Mano Menezes, com muitos atacantes, muita bola na área do Cruzeiro. E o jogo foi muito ali, naquele setor cruzeirense, e o comportamento foi muito bom, apesar de algumas falhas aconteceram, evidentemente. Você não passa 100 minutos contra o Grêmio jogando na sua casa sem cometer algum tipo de erro, mas o Cruzeiro contou com sorte também em alguns lances, como naquele do Edenilson no primeiro tempo, e principalmente com a competência do Cássio. Aquela defesa que ele fez no chute do Arthur foi um negócio espetacular, né? E é o tipo da vitória que deixa o time ainda maior, enche a turma ainda mais de confiança e faz com que aconteça o que a gente viu agora há pouco do Pansieri falando no noticiário do Cruzeiro, né? Dali a pouco vai bater mais 50 mil pessoas, ingressos vendidos antecipadamente para o jogo do final de semana contra o Fluminense, e tem muito de Cássio nisso tudo que aconteceu. Olha, historicamente o Cruzeiro teve grandes goleiros, mas o mais marcante deles, e pela longevidade e pelo desempenho, foi o Fábio, que deixou o Cruzeiro em meio a essa grande dificuldade que o Cruzeiro teve recentemente, pensando em desempenho, em resultado, no aspecto coletivo, e institucionalmente também, né? Um Cruzeiro que viveu problemas muito sérios e felizmente já superou essa história, mas pós-Fábio, o Cássio é o cara com peso suficiente para preencher uma lacuna muito complicada, né? Porque pelo currículo do Cássio, pela maneira como o Cássio conduziu sua carreira, pela idolatria que ele construiu num clube do tamanho do Corinthians, ele chega ao Cruzeiro não esbanjando confiança,
mas quem esbanjava naquele momento também, né, Ale? E ele chega questionado no clube onde ele era ídolo, né? Tanto que ele sai do Corinthians na reserva, né? E substituir o Fábio é uma tarefa muito complicada. Deve ser o equivalente a substituir o Rogério Ceni no São Paulo, o Marcão no Palmeiras, né? Aliás, você me fez lembrar de uma estafeta, uma pequenina gincana que a gente sempre faz. E eu sempre pergunto se é momento ou carreira, né? Mas para você fazer Cássio e Fábio, é uma briga, hein? Total. Vai dar uma discussão danada. Quer votar? Não, muito obrigado. Porque os dois têm uma carreira... Melhor não mexer com isso. Melhor não. Os dois têm uma carreira maravilhosa, os dois ainda estão jogando num altíssimo nível. Acho que o momento do Cássio é um pouco melhor, até porque o time é melhor, né? O time ajuda mais ele. Mas como ontem, por exemplo, que precisou, ele foi sensacional e foi realmente muito importante. Vou pedir desculpa, eu esqueci a página, cara, que o cara colocou lá uma brincadeira, uma reação do Felipe Luiz falando que só contra o Flamengo que o Cruzeiro lotava o Mineirão. E aí o cara brincando falou que, o Cruzeiro jogou 10 vezes contra o Flamengo, então. Porque toda hora lota o Mineirão. É a segunda média de público do campeonato. Né? E domingo não vai ser diferente, né? 50 mil torcedores para mais no fim de semana. João Vitor Xavier está com a gente também, em nome da 7K. Ô João, Cruzeiro de novo, pressionando os líderes. É o Cruzeiro se mantendo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tropeçou, daqui a pouquinho tem o Palmeiras. Vamos falar um pouquinho dessa vitória de ontem, o contexto dessa vitória na luta pelo título brasileiro. Um abraço, João. Um abraço, Cirilo. Rodada maravilhosa para o futebol mineiro, né, Cirilo? Começar falando da vitória do Cruzeiro. Foi uma vitória maiúscula. O Cruzeiro jogou muito bem contra o Grêmio. Teve as melhores oportunidades do jogo. Dominou a partida contra o Grêmio na casa do adversário e mostrou duas coisas importantes. Primeira delas, Cruzeiro está vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. É difícil? É muito difícil. Palmeiras tem um grande time, está super forte emocionalmente depois da classificação na Libertadores. Flamengo tem um grande elenco. As duas equipes sabem que aquela que perder a Libertadores, o brasileiro pode ser a grande salvação da sua temporada, mas as duas equipes estão mega envolvidas naquilo que é o objetivo do ano, naquilo que é a meta do ano, ganhar a Copa Libertadores. E essa diferença de foco de um Cruzeiro que no mês de novembro inteiro vai estar focado no brasileiro, para Palmeiras e Flamengo, que tem uma Libertadores a se pensar, isso pode ser uma diferença fundamental para o Cruzeiro conquistar o tão sonhado título do Campeonato Brasileiro, que não é fácil, não dá para atribuir essa obrigação ao Cruzeiro, ninguém tem a obrigação de ganhar um campeonato contra equipes do potencial de Flamengo e de Palmeiras. O Galhardo, técnico do River Plate, disse essa semana que se não for feita alguma coisa, Flamengo e Palmeiras vão dominar o futebol sul-americano pelos próximos anos, o que já está acontecendo. Então, temos que ser racionais aqui. Entender que o Cruzeiro tem um grande ano, uma grande temporada, uma temporada à altura do Cruzeiro, da reconstrução do Cruzeiro, daquilo que o Cruzeiro está fazendo. Cruzeiro voltou a ter a sua dignidade, a sua autoestima, a sua força como um clube gigante que sempre foi, e estará de volta onde o Cruzeiro sempre teve lugar, na Copa Libertadores. Agora, se além disso puder ganhar o Brasileiro, ou a Copa do Brasil, ou quem sabe até os dois, quanto melhor para o Cruzeiro, né, Cirilo? E o Brasileiro, que era um sonho muito distante, o Cruzeiro deu um passo importante, aproveitando uma rodada de um tropeço do Flamengo, aproveitando esse momento. Claro, tem aquela diferença de jogos, né? O Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, o Flamengo tem 1 jogo a menos. Mas, enquanto há vida, Cirilo, tem que haver esperança. Esse foi o primeiro ponto. A importância de estar vivo no brasileiro. Mas tem um segundo ponto, Cirilo, que eu acho ainda mais importante ser destacado, que é o ponto do futebol.
Cruzeiro andou oscilando em algumas partidas recentes, que é muito normal, que é muito natural para qualquer time na temporada. Mas o Cruzeiro voltou a jogar bem nos últimos jogos e nas vitórias que conquistou. E essa qualidade do futebol voltando, Cirilo, isso se torna fundamental quando o Cruzeiro pensa numa Copa do Brasil. É muito importante o Cruzeiro chegar bem na Copa do Brasil, para os jogos contra o Corinthians e depois para Vasco, Fluminense, chegar bem, com um grande futebol, para que o Cruzeiro possa conquistar a Copa do Brasil, que é um título muito mais próximo e muito mais real do que o Campeonato Brasileiro. Então, além de celebrar a volta das vitórias, além de celebrar a possibilidade de estar vivo e brigando no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Cruzeiro tem que celebrar o principal, o fato do Cruzeiro estar jogando bem novamente. Ontem deu algumas aulas de contragolpe, de futebol intenso, que é o que o Cruzeiro faz muito bem contra o Grêmio na casa do Grêmio. Então, isso, Cirilo, é o principal para o Cruzeiro. Celebrar a qualidade do futebol que retornou, que mantém o Cruzeiro vivo no Campeonato Brasileiro, mas que cria uma ótima expectativa para a Copa do Brasil, viu, Cirilo? Absolutamente. É um fim de temporada, Edu. Havia muita expectativa já desde a última temporada nesse novo momento administrativo do Cruzeiro, mas o Cruzeiro teve alguns tropeços no ano passado, né? Até o entendimento para esse começo de ano das mudanças que eram necessárias na estrutura do futebol para que o time voltasse a desempenhar. Nessa história de subir um nível a cada ano, e o João fez esse comparativo justamente com os dois principais oponentes, Flamengo e Palmeiras. O torcedor do Cruzeiro, cara, vai se enchendo de confiança para a retomada do patamar histórico que o Cruzeiro sempre esteve, até acontecer esse problema todo que citamos aí há pouco, em diversos níveis, né? Pensando administrativamente dentro de campo. Mas assim, é um Cruzeiro terceiro colocado do Brasileiro, com 18 vitórias, 9 empates e apenas 5 derrotas em 32 jogos, 65% de aproveitamento. É um 2025 de muitos acertos após um começo de temporada também complicado quando as mudanças de fato aconteceram, mas é um brasileiro de autoridade, de um Cruzeiro que dá indicativos da retomada do protagonismo no cenário nacional, Edu. Eu acho que já retomou, já voltou a ser aquele Cruzeiro protagonista, de brigar lá na ponta, acho que vai se manter. É claro que hoje o protagonismo no futebol brasileiro, a gente tem uma prateleira, e nessa prateleira lá de cima estão Flamengo e Palmeiras. Aí em seguida vem os outros protagonistas. E o Cruzeiro se coloca novamente nessa prateleira abaixo de Flamengo e Palmeiras. E nessa prateleira estão Cruzeiro, Galo, Botafogo, Fluminense, recentemente campeão da Libertadores, enfim. E aí você tem outras equipes querendo chegar. Corinthians, São Paulo, que já estão há algum tempo patinando. Mas vamos lá. Se você pegar de novembro do ano passado para cá, nós estamos em novembro, e é um período que engloba a era Pedro Lourenço, né? Ele assumiu um pouco antes, mas de novembro para cá o Cruzeiro viveu uma montanha-russa, né? Ele teve ali a saída do Seabra, a chegada do Diniz, uma ida à final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro teve prestes a ser campeão sul-americano, perde para o Racing a final lá em Assunção, no Paraguai. Aí vem uma janela de reforços, o Cruzeiro apresenta Gabigol no Réveillon e renova contrato com o Matheus Pereira e traz o Cássio, enfim, monta um elenco muito qualificado. Aí você vai lá em cima na montanha-russa com expectativa. Aí o Campeonato Mineiro você desce também, né? Aquela descida brusca da montanha-russa, porque vai muito mal, eliminado na semifinal pelo América, queda de Fernando Diniz, chega o Leonardo Jardim, não consegue avançar a final, tem um período de 40 dias sem jogo oficial, apenas treinando. Essa montanha-russa, você está lá embaixo, de repente vem o Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro começa a emendar bons jogos, bons resultados, você começa a subir a montanha-russa novamente. E o Cruzeiro se manteve ali, vem a Copa do Brasil, o time está na semifinal da Copa do Brasil, segue jogando um futebol muito bom, vai ter pela frente um adversário que é o Corinthians, e que nesse momento o Cruzeiro é o favorito. Na outra perna da semifinal teve um Vasco da Gama dando indícios de que poderia crescer, mas nos últimos jogos o Vasco foi lá embaixo. É o Vasco quem está vivendo essa montanha-russa nesse momento, coincidentemente com o Fernando Diniz, que viveu essa montanha-russa no comando do Cruzeiro, mas o Cruzeiro se estabilizou. Está estabilizado ali na prateleira abaixo de Palmeiras e Flamengo, mas pressionando esses dois no Campeonato Brasileiro.
e está muito bem na Copa do Brasil, que não tem esses adversários. E por isso ele se coloca na primeira prateleira entre os favoritos à conquista da Copa do Brasil, que ele é o maior vencedor, profundo conhecedor de como chegar a essa conquista. Então, se mantém num nível que, para mim, é de protagonismo no futebol brasileiro. Cruzeiro encontrou, Ale, essa estabilidade, está de volta ao protagonismo no futebol brasileiro? Tá, eu concordo com o que o Edu disse. Eu só queria fazer um paralelo para um cara que eu admiro bastante, que, mesmo sem eu saber, hoje não tem uma boa relação comigo, mas isso não impede de elogiá-lo, que é o Pedrinho, né? O Pedrinho, como ele foi se descobrindo como dirigente, porque era um mundo novo para ele, né? Dirigente de futebol, embora seja um empresário absurdamente bem sucedido, né? Um cara realizado profissionalmente, mas no futebol muita coisa é diferente, né? E como ele foi entendendo todos os processos, um deles, né? Claro que é o menor, mas de não dar tanta entrevista, né? Que é importante. Depois ele foi tateando para ver em quem ele podia confiar e quem não. E aí a gente teve várias mudanças, talvez a mais significativa foi a saída do Alexandre Matos. Ele tem hoje o Léo Jardim como seu fiel escudeiro, é um cara da mais absoluta confiança dele, que gosta muito do Pedrinho e que preza muito pelo dinheiro do clube também. Então, eu já falei aqui em outras oportunidades e vou repetir, eu não duvido que o Cruzeiro, o ano que vem, seja ainda mais forte, claro, com a presença do Léo Jardim, com uma folha mensal mais barata. Porque essa é a ideia do Léo Jardim, de jogadores jovens, jogadores com fome, com ambição. E como você tem uma folha hoje no Cruzeiro inchada, fruto ainda da administração do Alexandre Matos, você pode ter o ano que vem um time menos caro e melhor, né? Evidentemente de acordo com o gosto do Léo Jardim. Então esse amadurecimento como um todo do Pedrinho, eu acho que dá reflexo sim, né, no time de futebol. E é um momento muito especial pro Cruzeiro. É claro que vai ter dificuldade, não vai dar para ser só alegria. Essa reta final, inclusive, pode ser maravilhosa, sensacional, mas pode ser que não aconteça, porque você tem rivais muito fortes, e não só no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, onde o Cruzeiro, para mim, é um favorito, mas você não pode desprezar a força dos outros gigantes que chegaram a essa mesma fase da competição. Mas é muito legal ver o torcedor do Cruzeiro com orgulho do time e também, como eu disse aqui, o amadurecimento do seu dirigente.